Olá, pessoal. Deixa eu começar esse domingão aí já desejando aí um ótimo domingo para todos, né? E também já acrescentar, né, uma frase que sempre vale a pena reforçar, né? Política definitivamente não é para amadores, né? Bom, tá nas mídias aí a situação de São aí do imbecil, né? É lógico que todos nós aí, pelo menos os de direita, estavam torcendo aí para que realmente ele fosse reprovado. Isso é uma ótima notícia para o Brasil, né? Jorge Messias, né? E realmente não é um advogado de boa índole, né? Tudo que ele fez de maldade enquanto estava ali como advogado-geral da União é incalculável o impacto que teve na vida das pessoas, né? Não só os de 8 de janeiro, mas tudo que ele fez para ajudar aí o Lula, né, a se livrar de várias enrascadas aí, né, das cagadas que ele fez aí ao longo do seu mandato, que, se Deus quiser, aí vai chegar ao fim, né, nessa eleição. Então, tá nas suas mãos. Roda aí nas mídias, né, que houve muitas manobras, né? Essas manobras e não é surpresa para ninguém, né? O Lula, embora tenha sido ajudado muito aí pelo Alexandre de Moraes, o Toffoli, quando foi retirado dos presídios, agora ele representa um grande perigo, né? Devido a esse estouro do Master, o fato do Lula não gostar do Toffoli por causa de quando ele estava preso lá e o Toffoli não deixou ele viver o irmão dele, né? Que tinha falecido na época, e por aí vai, né? O Lula precisa, né, se desvencilhar desses ministros porque o caso do Banco Master aí causa um grande estrago para o Lula, né? Ele pode perder, né? Muitos votos estando atrelados com esses ministros. Então ele começou meio que construir nos bastidores aí uma forma de se afastar desses ministros e ao mesmo tempo tentar jogar alguns aí pro abismo. Só que um desses que ele tentou jogar pro abismo é justamente o Alexandre de Moraes, né? Isso é uma verdadeira serpente aí no STF, né? É briga de cachorro grande. E contra isso aí a gente sabe, né? O Lula dificilmente vai ganhar. O Lula tá fazendo estratégias aí para tentar se vingar aí, né? Após essa rejeição do Messias, mas não sei se realmente isso vai trazer benefícios para o Lula, não. Estamos aí o que há 5, 6 meses aí das eleições, ele tem pouco tempo, a credibilidade do Lula caiu muito. Acho difícil que ele realmente consiga se reeleger, né? Eu, na minha opinião, acredito que a única saída para o Lula agora seria colocar alguém de peso, né? E no momento ele não construiu nenhum substituto ao longo desses 4 anos, né? O que é mais uma carta na manga que ele teria e não tem. Então, com essa credibilidade baixa que ele tem, o fato de não ter criado um substituto, de ter expandido o renome desse que poderia ser um substituto, realmente vai na contramão aí das estratégias do Lula. Eu acho que pro Lula tá perdido. Vou dar minha opinião sincera aqui. Tem opções de mudar? Tem. Ele tem opção, sim. Ainda existe um risco aí. A gente sabe que o Geraldo Alckmin é muito forte. Tem uma região aí do estado de São Paulo que lembra de algumas coisas boas que o Geraldo Alckmin fez quando foi governador de São Paulo, né? Ele tem um nome ainda forte na política, mas o nome do Geraldo Alckmin também está bem manchado, né? Eles teriam que fazer muitas estratégias ali dentro do próprio plenário ali para poder fazer com que o Alckmin tivesse aí um destaque só dele, né? Isso ia requerer o quê? Parceria com outros partidos ali, onde todos deveriam mirar e apoiar o Lula caso ele apoiasse aí o Geraldo Alckmin, né? Não vejo outras possibilidades para ele. Haddad está fora de questão, né? Além do Haddad ali, eu não consigo enxergar outra pessoa que poderia substituir o Lula nessas eleições aí. A única solução aí que se comenta nos bastidores é que ele poderia aí fortalecer o Geraldo Alckmin, né? E tentar convencer também, né, o próprio PT a apoiar o Alckmin, né? Muitos petistas não gostam do Alckmin, consideram ele como um narcisista, né? E o homem ainda tirou foto com terroristas, né? Então isso prejudicou muito a imagem dele, né? Não só dentro dos termos políticos, né? Eu mesmo fiquei surpreso, né, de ver um brasileiro tirar foto no meio dos terroristas, dos quais os principais já foram derrubados aí
por Israel, né? Graças a Deus já vai tarde, né? Essas pessoas fizeram muito mal para o povo de Israel, para a humanidade de forma geral, né? O povo de Deus é um só em todo mundo, né? E realmente é pessoas que usam pessoas como escudo, como massa de manobra, e suas decisões acabam condenando as pessoas à morte, não são pessoas que merecem estar aí à frente, né, de liderança de uma população. Então, fica aqui minha opinião. Mas voltando aqui à questão do Jorge Messias, né, rola-se aí nos bastidores as traições, né, traidores aí que traíram Lula durante a votação e votaram contra a aprovação dele, né? Dentre esses senadores aí, o mais visado, o que mais se comenta lá dentro é o Jacques Wagner, né? Justamente o líder de governo do Lula também lá dentro do Senado, né? E isso vai acabar com o Jacques Wagner. Ele já começa a ser enxergado dentro do próprio PT ali como um traidor direto do Lula. Fora isso, temos também o Alcolumbre, né, que nos bastidores aí, tanto ele como o Alexandre de Moraes aí fizeram algumas manobras para que alguns senadores aí não votassem para que o Jorge Messias alcançasse a quantidade de votos necessário para aprovação. Então, assim, começou agora uma verdadeira guerra ali dentro do Senado, né? Do Senado, do plenário de forma geral ali, né? Lula versus a oposição versus ministros aí do STF, né? A gente percebe que todos já enxergam que o Lula já esvaziou todas as suas cartas da manga e não tem mais chance. Todos já começam a se afastar de Lula. Então eu acho difícil que ele consiga aí uma recandidatura. Graças a Deus. Bom, no vídeo a seguir, gente, nós vamos ver agora uma reportagem aí do Metrópolis, né, do Pavinato, né, onde ele realmente destrincha muito bem, né, todas essas intrigas reunidas aí de informações dos bastidores, né. Vamos ao vídeo aí para saber realmente tudo que aconteceu aí nos bastidores aí que levou a rejeição, né, do André Messias e o que o Lula, né, e alguns apoiadores petistas aí começam a mexer ali seus pauzinhos, né, para se vingar e tentar dar a volta por cima. No meu ver, é uma volta por cima que não vai dar resultado nenhum, acho difícil. A situação do Lula realmente está muito difícil. Ele não vai mais poder contar com o apoio do STF, até Gilmar Mendes está já tirou o corpinho fora, né? Então, realmente a situação dele é complicada. Para mim, o Lula já era. Mas vamos ao vídeo, vale a pena aí ver as intrigas que estão ocorrendo nos bastidores. E o Pavinato aí realmente no Metrópolis aí faz uma verdadeira aí, resumo, né, de tudo que está acontecendo. Vamos ao vídeo. E dito que o senador devia pedir demissão da liderança do governo. Agora, o melhor é o prêmio de consolação, né? O prêmio de consolação que talvez o Messias ganhe, segundo aliados de Lula, né? E esses aliados, defendem isso como prêmio de consolação, é o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo federal, tirando Wellington Lima e Silva, para que seja ocupado, então, pelo atual advogado-geral da União, que é o Jorge Messias. De acordo com o G1, o Lula sinalizou a pessoas próximas que ele não vai desistir. Ele deve escolher um novo nome e não pretende deixar para o próximo governo a prerrogativa de indicar um novo ministro por STF. A expectativa é que a indicação ocorra já nas próximas semanas. Aliados do governo discutem nos bastidores a indicação de uma mulher para a vaga de Barroso no STF e assim fazer pressão no Alcolumbre. A partir daí o embate seria direto, com a narrativa de que o grupo do presidente do Senado não é amigo das mulheres e atua contra o próprio governo. Mesmo assim, segundo a Folha, Alcolumbre teria garantido à oposição que a escolha do novo ministro do STF caberá ao presidente eleito em outubro. Ou seja, o presidente do Senado avisou que não vai colocar em votação outro nome indicado por Lula antes da
eleição. Isso, de fato, confere. Eu conversei com pessoas próximas ao Alcolumbre na noite de ontem, lá em Brasília. Conversei também com muitos senadores que fizeram parte desse movimento para barrar o Messias, e o acordo é esse. O acordo é que o Alcolumbre não vai sabatinar. O Lula pode indicar quem ele quiser. Ele nem vai sabatinar o nome que o Lula apresentar, vai deixar para quem ganhar as eleições. Se o Lula concorrer e for reeleito, aí ele põe para sabatinar. Se o Lula não concorrer, ele não vai aceitar nenhuma indicação do Lula. Se o Lula perder, ele não vai aceitar nenhuma indicação do Lula. Alcolumbre vai entregar esse cargo à indicação do presidente eleito em outubro. O que tem lá o seu viés, ele quer manter o poder, tudo bem, mas é o mais democrático a se fazer nesse momento de polarização. Apesar do discurso do governo e do próprio Messias de que é preciso aceitar a derrota, aliados do AGU e de Lula estudam acionar o STF depois da rejeição do Senado. A estratégia é defendida pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, aquele grupo que quebrou os Correios e amigo pessoal, tanto de Messias quanto de Lula. Marco Aurélio de Carvalho disse estar reunindo um grupo de juristas, que vivem de juros, certamente, e partidários, para avaliar a conduta de Alcolumbre na votação e um possível desvio de finalidade na condução do processo. E falando em STF, o jornal O Globo afirmou que Moraes se engajou muito para reforçar os pedidos contra Messias, né, acompanhando o Alcolumbre nessa campanha do voto não, acionando emissários para mandar recados a senadores que tinham processos no Supremo ou alguma aliados no Congresso. Com isso, foi criada uma aliança insólita com Moraes, ficando do mesmo lado de aliados do Bolsonaro. Auxiliares de Lula também disseram sob reserva que Flávio Dino também se aliou a Moraes no movimento contra Messias. Vale lembrar que André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao Supremo, foi o principal cabo eleitoral de Messias. E ainda ontem, Gilmar Mendes defendeu em postagens nas redes sociais, falei Gilmar Mendes, que a decisão do Senado deve ser respeitada e ainda enalteceu Messias, aspas. Senado Federal exerceu com a soberania que lhe é própria sua prerrogativa constitucional de sabatinar e deliberar sobre nomes indicados ao STF. Missão centenária que deve ser pautada pelo interesse público e pelos requisitos do cargo. Messias é um dos maiores juristas... puta mentira! Messias é um dos maiores juristas da história recente do Brasil. Corta pra mim. Que bobagem é essa daí? Eu posso pedir pro Moraes pôr o Gilmar Mendes no inquérito da fake news? Porque o Messias nunca escreveu nada de relevância. Só se ele é rico, para viver de juros. Eu não aceito o negócio dele. Tem mais coisa depois da fala do Gilmar? Tem, Alemão? Tem, então vai passar. Não, eu não vou... não! Vai me fazer de idiota? Tem outra coisa, eu não quero falar de ministro mais. Aí acabou. O Fachin soltou uma nota, né? Por que o Fachin solta? Por que o STF solta a nota? Né? Vamos lamber sabão, né? O próprio STF falou sobre a rejeição de Jorge Messias. Em nota assinada por Edson Fachin, aspas, a Corte aguarda com a serenidade e o senso de responsabilidade institucional as providências constitucionais cabíveis para o oportuno preenchimento da vaga em aberto. O Supremo Tribunal Federal reafirma seu respeito à prerrogativa constitucional do Senado Federal. Fecho aspas. Cláudio Caivano. Vamos começar pelo princípio. No princípio era o caos. No princípio foi Eduardo Bolsonaro no princípio era que a palavra. lutou... no princípio era a palavra. Que lutou para a implementação de sanções a alguns ministros, foi extremamente criticado, padece inclusive por conta de processo instaurado pelo Alexandre de Moraes em virtude disso, mas foi justamente uma sanção da Magnitsky e da ausência de visto para entrar nos Estados Unidos que fez com que Barroso se retirasse do STF. Essa é a verdade.
Em virtude disso, tivemos a indicação, tivemos não, né, que não era nossa. O que você falou do Barroso? Peraí, repete. O Barroso, em virtude das sanções, achou por bem deixar o STF. Não foi por isso. Eu não posso dizer por que foi. É. Eu falo para você depois do programa, Caivano. Tá bom, combinado. Mas não foi por isso. Mas eu fiquei em choque quando Que descobri. bafafá é esse? Tá. Não, é sério, é uma coisa muito pessoal dele. Tá. E eu não vou fazer. Mas não pesou em serei nada, eu, não serei. É claro que pesou. Porque inclui É claro os filhos que pesou. dele, né? Não, mas é que você vai sanção. entender. A hora que eu te falar, você vai. É claro que pesou, mas a hora que eu te falar, você vai Perfeito. compreender. Não serei eu a revelar o real motivo pelo qual ele saiu da STF. Perfeito. Mas então, se é revelável, vamos ficar com essa parte que estaria ali na superfície do lago, né? Aquela parte que a gente enxerga. E que, em virtude até de uma pressão que ele teria sofrido dos filhos, porque perderiam os vistos para entrar nos Estados Unidos e etc., ele resolveu por bem deixar o STF. Em virtude disso, o Dilma desinelegibilizado, que é presidente, lançou mão do Jorge Messias. E o desenrolar de tudo isso, vocês já sabem. Ó, Caivano. ó, Tá, eu aqui, ó. recebi aqui na... Aqui. Ok, tá, perfeito. Muito triste, lamento. É muito. Lamento, muita coisa. lamento. Karma é uma bosta. Né? Pois é. Lamento. Mas vamos, então, a história melhor, a parte da história que é melhor é essa da Magnitsky. Ele se sentiu pressionado em relação à família e resolveu se retirar. Lançaram mão do Jorge Messias, que sabidamente, quem não se lembra daquele tchau querida, né, em que a Dilma Rousseff diz para o Lula, olha, peraí que o Messias, ela estava gripada provavelmente, vai te levar aí o papel para você assinar para você ser ministro. E depois daquilo, o Messias ficou com um estigma. Isso é a realidade. Ele ficou estigmatizado em virtude daquilo, um grande mensageiro do PT. Aí eu vou pegar cada nome do que você falou, começando com o Alcolumbre. O Aldo Rebelo, que esteve aqui com a gente, foi sensacional o programa, ele fez um vídeo para vir hoje dizendo que um dos motivos, ele não colocou, não cravou que fosse o motivo, mas que um dos motivos foi uma disputa do Alcolumbre com o próprio Lula para a prospecção de petróleo na foz do Amazonas, lá no Amapá. Tem isso também. Que impactaria diretamente a quantidade de dinheiro, de royalties de petróleo, a fomentar o Estado, que hoje tem 90% de pobreza. A fomentar o Estado ou a família Alcolumbre, né? Não se sabe Exato. qual é o fomento. De qualquer maneira, o interesse está... E o Alcolumbre, ele tem bastante fomento, né? Porque o Estado... De qualquer maneira, o interesse particular me parece ter pesado nessa questão. E aí... Perguntaram por que a risada demora? Porque o alemão é loiro. de raiz, né? É loiro de raiz. É de raiz, mesmo. E aí, a questão do Alcolumbre, ligado, né, aliado do Alexandre de Moraes, que vocês viram aí no início, que até chegou a ameaçar senadores, dizendo assim, olha, temos processos aqui, então é melhor você votar não. Isso está na matéria da Malu Gaspar. Ela que consultou 6 informantes aí que lhe deram essa versão da história. O Alcolumbre é um aliado de Alexandre de Moraes e, obviamente, está cumprindo um papel. E nesse papel, eu sei que você vai lembrar, Pavio, eu sempre cito aqui o Pacto do Diabo, né? O Pacto Ribbentrop-Molotov, que começa com o Pacto de Não Agressão. Achei que fosse a da bonequinha da Xuxa. Por quê? Que é o punhal. Meu Deus do céu. Tinha um punhal. Você lembra dessa daí? Eu não. Você tinha uma boneca Eu não. da Xuxa que falava que ela fez o pacto, aí quando a boneca se abria, a boneca tinha um punhal dentro. O que foi de boneca da Xuxa destruída em 92? Que é isso? Que horror. Do Fofão, falava do Fofão isso aí também. Meu Deus do É céu, não lembro verdade. nada Anos disso. 90 era bizarro. Era bizarro mesmo. Eles fizeram um pacto de não agressão. O que, aliados, eles nunca foram. Agora, o Alexandre de Moraes, me parece, não engoliu o vazamento do contrato milionário da dona Vivi. E resolveu aproveitar-se deste momento para se vingar de Lula e protagonizar o que a gente viu ontem, que comemoramos muito. Jacques Wagner. Tem a ver com isso, coitado. Ué. Coitado, o Lula não tá nem aqui nesse plano, né? Tá. Vamos falar rapidamente então de Jacques Wagner para fechar isso. É o seguinte, eu volto aqui, a tese,
Por que você apoia o Messias? Perguntei eu, Pavinato, ao ministro André Mendonça. Ele disse, apoio porque se não for ele, entrará o Pacheco. E o Pacheco, ele toda semana ele vai pedir a bênção do Moraes no STF. Essa foi a justificativa. Aí eu comentei com um outro ministro do STF que me falou de forma reservada o seguinte, só uma vez por semana? Então, há esse temor. Então fica claro que o Moraes, ele agiu, é claro, para colocar um pet seu ali no STF, entendeu? Ele precisa ter pets. Então, é até bom, né? Quem sabe ele fica mais amável, né? Com um cachorrinho ali, né? Para ele brincar ali no STF. Mas, de qualquer forma, eu também perguntei isso ontem, que eu falava com os senadores no final da noite, depois que a coisa começou a se assentar e começou a se maquinar as coisas, se corria-se o risco de o Alcolumbre exigir do Lula a indicação do Pacheco. Disseram que não, que o Alcolumbre está firme em entregar a indicação para quem ganhar a eleição. Então nem se o Lula vier com o nome do Pacheco agora, ele vai pôr para sabatinar, porque a minha bronca era esta. E garantiram que o Alcolumbre vai manter a palavra da mesma maneira que ele manteve a palavra para o grupo de senadores da oposição que fizeram carta aberta contra o Messias. Então, parece que ele vai cumprir esse acordo também. Desculpa cortar. Imagina, sem problema algum. Eu ia finalizar falando do Jacques Wagner. Eu não sei se ele traiu o Messias ou se ele traiu o próprio Lula, porque ele é o líder do governo no Senado. Eu só sei que ele não traiu o Brasil. Essa foi uma grande coisa e a gente tem que agradecer. Ele estava realmente ali, a gente só consegue fazer uma leitura da expressão, a gente não sabe o que tem nos bastidores, mas ele parece ter sorrido ao ouvir do Alcolumbre que iria perder por 8 e realmente foi a diferença de votos, né? Na verdade perdeu por 7, que ele precisaria de 41 e só teve 34, mas a diferença entre os que votaram a favor e votaram contra foi exatamente de 8 votos. E o Messias, só para finalizar, Pavi, ele defende, uma das primeiras frases que ele disse ontem foi de defender a constitucionalização. E você me trouxe aquela questão da juristocracia, como eu tirei como sendo do professor Manuel Gonçalves e depois fui atrás e acabei estudando um pouco mais, do Han Herschel. E é exatamente isso que aconteceu no planeta, né, em alguns países, incluindo o Brasil, desde o começo da década de 90. Ou seja, essa defesa da constitucionalização mostra que o Messias é mais um parceiro da nova hermenêutica ou neohermenêutica, que se trata de uma nova interpretação para o que está escrito na Constituição. E claro, isso tem outro nome, é casuísmo. É para manter o poder dos juristocratas. Pessoal, é isso aí. Me rodou mesmo e agora provavelmente vai começar aí as manobras políticas aí. O Lula vai querer se vingar de alguns, vai querer se vingar do Alexandre, mas aí ele tá mexendo com um peixe grande, né? Justamente os peixes maiores aí, que foi os que retirou ele de trás do cilindro. Acho difícil que ele ganhe essa queda de braço. Existem algumas possibilidades para o Lula? Existe, mas não tá tão fácil como outras mídias aí esquerdistas têm colocado, né? Por exemplo, os defensores do Lula lá, o Lindinho, o Randolfo Rodrigues, né? Quando os problemas aconteciam na direita, eles tinham todo o apoio dos juízes para fazer com que opiniões deles issem à frente e alguns dias depois você via que o presidente era prejudicado. No caso, eu estou falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso do Lula, agora o feitiço virou contra o feiticeiro e o Lula caiu na mesma situação, né? E os caras estão vindo na mídia aí, cada parlamentar petista vem dar sua opinião aí falando que vai ter troco, que vai ter isso, que vai ter aquilo, só que eles estão agora na mesma situação que o Bolsonaro estava lá atrás. E o Bolsonaro não tinha apoio do STF. E agora o Lula também não tem, porque ele meio que virou um inimigo agora do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes quer expulsar ele da política. Ou talvez
manter ele aí, mas ele vai ficar sempre no cabresto ali, né? Então, não tem muita saída para ele não. O que alguns políticos aí têm vindo à tona aí, falando que vai levar o assunto no STF, isso aí é balela. O STF mesmo, Mendes mesmo já falou que a opinião do Senado tem que ser respeitada. O que que isso significa? Se o decano da corte já deu essa opinião antecipada, ele já está diretamente deixando bem claro que o Lula é o cara, é carta fora do baralho, né? E que o Messias não é bem-vindo ali no STF, né? E ele está fazendo isso de forma democrática, né? Infelizmente, a política dá essas brechas aí, né? Você faz um monte de coisa errada, mas se você quiser usar as regras certas, no mundinho deles ali, vale também. Só não vale para a direita. Mas quando a direita tem que dar a mão para a esquerda, igual nesse caso era de interesse tanto do STF como da oposição, né, que o Messias não passasse, né? O Alexandre de Moraes aí, porque o Lula já estava nos bastidores aí movimentando os pauzinhos para se afastar, né, dele e do Toffoli, meio que virou já meio que um inimigo agora logo de cara, e a própria oposição, né, que a gente sabe aí que Messias como STF, ele é muito pior que o Alexandre de Moraes, né? Então, assim, ele vira um perigo para o próprio Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, ele apoia algumas coisas do Lula, mas é tudo negociado. O Lula fica no cabresto aí do Alexandre de Moraes. No caso do Messias, não. Ele entra ali como um já fiel escudeiro do Lula, e tudo que o Lula quisesse, provavelmente o Messias ia estar de acordo, né? Ele realmente, assim, é o tipo de petista que o Lula gosta. Ele é realmente fiel ao PT, às idealizações do PT. Tudo que o PT faz de ruim que teve que passar pela Advocacia Geral da União, que dependia de uma assinatura dele, ele não só assinava, como vinha à tona depois e se vangloriava, né? Que nem o caso do 8 de janeiro, em que quando as pessoas começaram a ser presas, né? Ele falou que o Alexandre de Moraes decretou a prisão de todo mundo lá a pedido dele, né? Olha só o nível de maldade que o cara tem. E a cara de pau, né, de falar agora que é um servidor de Deus, que pensa no bem do próximo ali, que vai trabalhar para fazer coisas que beneficiem, né, a população brasileira, os mais fracos, a democracia, né? É muita cara de pau, né? Realmente é um homem, na minha opinião, assim, muito maldoso. Realmente uma pessoa como essa dentro do STF é muito pior até que o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, o laranjão lá dos States, tá movimentando os pauzinhos aí e tá baixando a crista dele. Então, o caso Master explodindo aí enfraqueceu ele. As decisões que ainda podem sair lá dos Estados Unidos, que nem a volta da Magnitsky, pode piorar ainda mais a situação não só dele, como dos apoiadores aí que tiverem de mão dadas aí com o Alexandre de Moraes. Então, é um momento em que os juízes do STF aí estão aparecendo pouco, né? Mas o período realmente aí da política agora vai se intensificar, né? Quando chegar mais próximo dos períodos de votação. E aí a gente realmente vai ver o quanto Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli e companhia aí vai interferir ou não, né? Com com manobras políticas aí para tentar favorecer a esquerda, né? Essa é uma novela longa ainda, né? E a gente vai estar acompanhando isso aí por aqui. Bom, pessoal, quem gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Um abraço a todos. Quem não se inscreveu, inscreva-se aí no nosso canal. Ajuda o nosso canal a crescer. E até o próximo vídeo. Até mais.